Olá, seja muito bem-vindo ao nosso penúltimo encontro desta semana. Amanhã já é o dia da nossa reunião secreta e o assunto de hoje, eu tenho certeza que é unânime. Todo decorador, ele já passou por isso. Você ali apresenta a proposta do orçamento, apresenta o seu preço e a cliente vem e diz: eu vou falar com meu marido e te retorno. Eu tenho uma visão sobre a cliente falar com o marido dela e particularmente está dentro do meu posicionamento, e eu vou explicar para vocês ao longo da aula. Eu acho muito legal que a cliente fale com o marido. Eu gosto que inclusive a família esteja reunida nesse processo de condução da festa. Então o marido, ele faz parte, ele é pai da criança, então que é nada mais justo do que ele esteja envolvido sim nesse processo de contratação. Mas o ponto aqui específico da nossa aula de hoje é o seguinte: o que fazer quando ela diz que vai falar com o marido? Porque, na verdade, isso aí é uma desculpa. E nos negócios, como é que nós chamamos essas desculpas? De objeção. Ou seja, ela está colocando uma objeção para não fechar com você. E como é que nós fazemos, como é que nós devemos proceder para romper com essas objeções quando o cliente ele chega ali com essa frase: vai falar com o marido, que está caro, que está só pesquisando, enfim. Quando a gente está lidando com o cliente, é muito importante a gente saber lidar com essas objeções, como se proceder, o que falar, como quebrar essas objeções, porque só assim a gente consegue conduzir esse cliente ali para a venda. Então é muito importante que nós tenhamos clareza de quando o cliente está colocando uma objeção ou quando realmente aquela pessoa ela merece ser descartada e deixar ela ir embora. Porque existem clientes que desde o início ele já não se enquadra dentro da persona, dentro das definições da sua persona específica. Então não adianta insistir. Mas o cliente ele chegou para você, ele tem as condições de pagar o teu projeto, ele se enquadra dentro da tua persona, mas ele chegou ali dizendo que vai falar com o marido e nunca mais retornou para você. Então, como que tem que se proceder? Será se foi alguma coisa que eu fiz no meu atendimento? Será se tem alguma coisa específica ali que eu poderia ter melhorado? Então, é assim que a gente consegue aplicar dentro do nosso negócio. Eu vou trazer todo o direcionamento específico aqui para você. Então, já pega aqui o aviãozinho, já envia para todo mundo e vamos juntos começar a entender sobre quebra de objeções. Inclusive é um assunto que poucas pessoas do mercado de festas eles acabam falando sobre isso, sobre a quebra de objeção. E quanto mais você cresce, quanto mais você aumenta os preços do seu serviço, novas objeções elas irão aparecer ali ao longo da caminhada. E a gente pode sim começar a quebra de objeções de uma forma aberta, através de uma comunicação mais aberta, no Instagram, por exemplo, e também no processo da venda. Então, isso é um treinamento que ao longo dos dias a gente precisa estar sempre fazendo, para que quando aconteça, a gente esteja apto a fazer com que a pessoa ali acabe comprando da gente. Então, vamos lá. Objeção. Tá? São resistências, para você entender o que é uma objeção. São resistências ou dúvidas que os clientes apresentam durante o processo da venda. Elas podem surgir devido às preocupações com o preço, qualidade, necessidade de aprovação de terceiros, ou seja, sim, possa ser realmente que a tua cliente ela vá falar com o esposo antes de tomar uma decisão. E nisso aqui, eu já vi muitos decoradores fazendo ruídos na comunicação, trazendo indiretas para a cliente que foi falar com o marido, tá? E eu vou falar mais sobre isso e trazer um outro âmbito de visão sobre esse assunto aqui em específico, tá? Então, as objeções são as resistências ou dúvidas que os clientes apresentam durante o processo da venda. Elas podem surgir devido às preocupações com preço, qualidade, necessidade de aprovação de terceiros, ou simples hesitação em tomar uma decisão. As objeções elas são naturais e, quando tratadas adequadamente, podem ser oportunidades para esclarecer dúvidas e construir confiança com o cliente. Então, assim, eu vou já falar para vocês como que surgem essas objeções no momento da venda. Como o tema aqui em específico é a cliente que foi falar com o marido, então vamos lá. Quando se fala de uma festa,
e principalmente de um projeto maior, sim, as clientes elas optam por tomar decisões com o esposo. Mesmo a mulher ela tendo um poder de persuasão muito grande, mesmo a mulher muitas das vezes tendo o próprio emprego, tendo o próprio dinheiro e tem condições de pagar tudo sozinha na festa, porque isso acontece muito, elas optam por pedir a opinião do esposo. E que bom, significa ali que o casal ele anda em harmonia nas tomadas de decisões. O filho não é só da mulher, então ela vai falar. Então falar com o esposo é um ato respeitoso da esposa com o marido. Então isso é muito legal de você inclusive trazer na sua comunicação. Uma certa vez uma aluna minha falou que não gostava que o marido da cliente fosse para as reuniões ali com ela, porque achava que o marido atrapalhava muito. E o marido ele só vai atrapalhar se você não conseguir entender o que é que ele busca ali. Como eu falei na aula de ontem, muitas das vezes, para o marido, a percepção dele é totalmente diferente da mãe. E você precisa falar a linguagem de um pai. Então assim, não é excluir o pai do momento de construção da festa. É explicar para ele o porquê aquilo ali é muito importante. Até porque nós devemos prezar pela harmonia da família. E quando não há essa concordância da esposa com o esposo no momento de contratação da festa, acontece muitas desavenças dentro da família, dentro da casa, depois de contrato assinado. E o que é que isso pode acontecer? Acabar com toda a experiência do evento. Então aquilo que era para ser mágico se torna um pesadelo dentro de casa, até inclusive depois que a festa acontece, tá? Então sim, é muito importante que o marido ele esteja nesse processo ali junto também. Nós é que precisamos estar treinados para quebrar as objeções que possam aparecer, tá? Então, sim, as clientes elas vão falar com o marido, elas estão certas em tomar essa decisão e nós é que estamos errados em não saber contornar a objeção e, acima de tudo, ficar trazendo para os stories. Eu já vi um meme, por exemplo, decorador colocando nos stories, no feed, a foto de uma caveira bem assim, esperando. Eu esperando a cliente que disse que ia falar com o marido. Pera. Se tu tem, ou se tu está em busca de uma pessoa que paga mais, ela tem o hábito de sempre efetuar as contratações em concordância com o esposo, ali tu já vai afastar aquela pessoa de você. Porque o que acontece? Nós precisamos ter clareza de que existem posts que ele é de decorador para decorador. Para a gente se torna engraçado. Só que se você não trabalha para outro decorador, você trabalha para um cliente final, aquele conteúdo que você está trazendo ali pode gerar um ruído e afastar aquela pessoa. Porque ao invés de ser algo que conecta, vai ser algo que vai repelir, porque você está afrontando aquele cliente. Tá? Então, e porque também nós enquanto somos clientes, também fazemos coisas similares. Então não tem para que estar dando em direta no cliente para falar com o esposo, que deixou para ver depois, porque o nosso comportamento de compra também muitas das vezes se adequa a isso. Só que nós só nos incomodamos quando é a nossa vez, quando é com a gente. Mas quando somos nós fazendo com outro vendedor, pedindo desconto a outro vendedor, fazendo a mesma coisa com outro vendedor, nós não nos incomodamos. É como se somente o nosso tem valor e o do outro não. Tá? Então a gente precisa ser coerente em relação a isso também. Nós precisamos ser o tipo de cliente que nós queremos ter. Até porque quando você se torna um cliente ideal, você não aceita um cliente ruim para você. Porque você é aquilo que você está sendo. Aliás, você quer para você o que você é para os outros. Tá? Então, se você só está atraindo um cliente ruim, preste atenção no tipo de cliente que você tem sido também. Nossa preocupação é quebrar as objeções para aí sim transformar aquele possível comprador em um cliente fidelizado. Então, como que surgem as objeções na hora da venda? As objeções elas surgem quando os clientes têm dúvidas ou insegurança, o que impede de tomar uma decisão imediata. Elas podem se manifestar de várias formas, ou seja, as objeções ou a desculpa que o cliente ele traz ali no momento que você está tentando vender para ele, surge exatamente disso aqui, quando ele tem dúvidas, inseguranças, que vai impedir dele tomar uma decisão, tá? Ou simplesmente ele não quer dizer para você que achou caro e ele lança que vai falar com o marido. Então você também precisa ter a clareza se ele é a sua persona ou se ele não faz sentido ter ali dentro da sua empresa. Se você vê que faz sentido, aí sim você vai quebrar as objeções, tá bom?
Então, essas objeções, ela pode se manifestar de várias formas. A primeira delas, questões de preço. Está muito cara ou preciso comparar os preços? Essa é a primeira objeção. Ele entrou em contato com você, te deu uma desculpa por conta do preço, então ele vai colocar uma objeção. Ou ele achou muito caro, ele vai precisar comparar preços. Existem pessoas que ele está em busca no mínimo de 3 orçamentos. Por isso, quando eu falo que você, enquanto decorador, enquanto empresário, precisa construir uma marca de alto valor, é para que o cliente ele te procure sem estar preocupado com o preço. Ele te procure pelo desejo que ele tem de contratar a sua marca, tá? Porque senão ele vai precisar comparar os preços para ver ali qual a melhor opção para ele. Lembrando também que isso está muito ligado à diferenciação. Se tu não gerou desejo, teu trabalho é similar, ele vai colocar assim a objeção de preço. Não, está muito caro, porque eu encontrei outro igual, então não vou fechar com você. Então a gente precisa ser muito coerente nesses pontos assim também. Outro ponto que ele pode colocar a objeção, sobre a necessidade de mais informações. Eu só estou pesquisando por enquanto. Então assim, quando ele está precisando de informações, então assim, está fazendo um planejamento de quanto que ele precisa levantar para investir num determinado evento, tudo isso ali, ele pode trazer uma objeção que não é porque ele não quer comprar de você. Ele está procurando informação de como que funciona o seu jeito, sua forma de parcelamento, quanto que custa um evento naquele estilo, e ele não vai fechar, e tá tudo certo, tá? Outro ponto, consultas com terceiros, que é o caso de vai falar com o esposo, vai ver com a sogra, vai ver com a tia, vai ver isso, aquilo. Isso é muito rotineiro, então eles podem apresentar essas objeções que atrapalham o fechamento da venda ali, porque ele precisa de um acordo de um terceiro. Você precisa também ter consciência que existem pessoas que são indecisas na hora de contratar, e eles precisam de informações de várias pessoas para poder efetuar esse fechamento. Aí o que é que você vai fazer? Para pessoas assim, você lê esse tipo de comportamento neles e você não mostra tantas opções, porque geralmente eles são pessoas confusas e ele não vai conseguir fechar com você. Então, um outro ponto aqui que o cliente vai colocar como objeção é a desconfiança na qualidade ou no valor. Ou seja, por que isso é tão caro? Como posso ter certeza que vale a pena? Ou seja, ele não está tendo confiança no teu trabalho ou na tua entrega, independente do que tu está fazendo. Então, outra coisa, o tempo. Ele não tem certeza se é o momento certo para ele comprar o teu produto ou serviço. Tudo isso aqui são objeções que você precisa entender que o cliente ele vai colocar. E algumas das vezes essas objeções dentro do mercado de festas, ela vem disfarçada do vou falar com meu marido, tá? E aí você precisa quebrar aí essas objeções, que é o que eu vou te ensinar agora, tá? Então, como quebrar? Quando a pessoa fala que precisa falar com o marido, precisa falar com a esposa, tá? Entenda e respeite. Primeiro ponto. Primeiro pilar, entenda e respeite que a pessoa está querendo isso. Então você vai dizer para ele assim, olha, compreendo perfeitamente. É importante tomar decisões em conjunto. Não adianta você ali já achar que algo é ruim, que aquela pessoa não vai fechar. Não, muito pelo contrário. Vá na dele. Eu respeito, eu acho muito legal, inclusive, que você tome essa decisão junto com o seu esposo. É muito legal. Aí o que é que você vai fazer? Você vai oferecer para ela um agendamento. Gostaria que marcássemos uma reunião com ambos, ou seja, com você e com seu esposo, para que eu possa explicar todos os detalhes e tirar qualquer dúvida. Pronto, aí sim. Se a cliente, ela já tiver com muito desejo de fechar com você e o marido resistente, ela mesma vai chegar para você e dizer que quer uma reunião junto com o esposo. Muitas, antes de assinar o contrato, vem junto com o esposo para poder que ele entenda tudo, colocar para falar comigo, ele sentir a segurança e aí depois efetuar o fechamento do contrato, tá? Então, se coloque à disposição para marcar uma reunião ali com aquele casal para que você quebre essa objeção, tá? Então, por exemplo, você pode perguntar, eu posso enviar informações mais detalhadas, uma proposta mais detalhada para que você possa discutir com ele ou com ela ali sobre esse projeto, sobre essa festa? Você não vai ao encontro dela, tá? Você não vai ao encontro dela. Uma outra pergunta-chave que você pode trazer ali é o seguinte: se dependesse somente de você, você fecharia hoje? É uma pergunta que o teu cliente vai ficar assim. Porque se ele estiver mentindo para você,
você vai pegar ele ali naquele exato momento. Se ele realmente tiver uma terceira pessoa no qual ele vai perguntar, ele vai dizer sim. E aí ele vai perguntar, aí você vai jogar. Quer agendar uma reunião com o seu esposo, com a pessoa ali que vai te ajudar nesse momento, para que a gente possa discutir a festa junto e tudo mais? Então você quebra essa objeção, tá? E você consegue saber se aquela pessoa vai voltar ou não. Então, para o segundo exemplo, que para a pessoa que só está querendo saber o preço. Então, como é que você vai proceder para quebrar essas objeções? Qualifique a necessidade, ou seja, claro, eu vou lhe passar os preços, mas primeiro eu posso entender um pouco melhor das suas necessidades para lhe oferecer a melhor opção. Então, como é que acontece dentro do mercado de festas? Qual o valor dessa festa? Aquela pessoa que só está procurando preço. Ok. Eu posso entender primeiro a sua necessidade para que eu possa passar os valores? Qual o local que você vai fazer? Qual a sua quantidade de convidados? Aí você vai ver. Se aquela pessoa ela tem todos esses pontos, você vai fazer algo baseado nisso. E se for aquela pessoa, não, só que estou querendo saber o preço mesmo, aí você vai romper por ali. Então, fulano, olha, é porque a gente só passa os preços baseados nessas informações. Ali você já encerra o seu atendimento e sabe que aquela pessoa não tem interesse nenhum em comprar com você. Tá? Então, explique o valor do seu trabalho. Ou seja, entendo, os nossos preços refletem, por exemplo, quando ela fala que está caro, tá? Os nossos preços eles refletem a qualidade e a personalização do serviço que oferecemos. Posso explicar o que está incluído no valor? Ou seja, você vai trazer para ele ali tudo que está incluso dentro do teu orçamento, o porquê daquele valor, como que funciona a sua entrega, que você não é como os demais, para que ele tenha clareza. Você vai quebrando essa objeção. E essa quebra de objeção, esse explicar para ele, se trazer de consciência para ele ali, vai fazendo com que ele tenha uma confiança gerada em você. Porque você trouxe clareza, você trouxe direcionamento para ele. Então, por exemplo, se ele disse que está caro, você vai ofertar novas alternativas, ofertar outras possibilidades. Então, temos opções que podem se ajustar ao seu orçamento. Posso apresentar algumas alternativas? E aí você vai apresentar as suas alternativas. Algo que eu faço muito, tá? Depois que eu já enviei a primeira proposta e o cliente ele pede uma redução. Ao invés de ficar atirando no escuro, eu trago a real para ele. Então, fulano, ó, quando ele diz que tá caro aquele resultado ali final. Vamos fazer o seguinte, até onde você quer ir? Porque vai ser melhor para mim e melhor para você. Eu vou fazer algo específico até onde você pretende fazer de investimento. Ah não, então olha, eu só tenho 8 mil, eu só tenho 7 mil, eu só tenho 10 mil, eu só tenho 15 mil. Ok, eu vou criar uma proposta dentro disso, você vai aceitar o que eu posso fazer por você dentro dessa média de valor. Combinado? Combinado, o que você fizer está feito. Pronto, ali eu já quebro a objeção do preço. Eu vou criar algo dentro daquela estimativa de valor que ele tem para fazer o investimento. E geralmente ele tem ali mais ou menos uns R$1.000, R$2.000 para ir a mais do que o valor que ele realmente falou. E já tem outras pessoas que você sente que ele está falando a verdade, que ele só vai até ali e não adianta insistir mais. Você vai sentindo a balança ali, até como você consegue ir, até onde você consegue fazer, tá bom? Então vamos lá. Isso entra, boa noite, Débora. Isso entra na questão do ofertar novas alternativas. O terceiro ponto, quando ele fala que está muito caro. Então, como proceder? Tá? Primeiro você vai explicar o valor, como eu falei para você. Então, vai dizer para ele, ó, compreendo a sua preocupação, respeito muito o seu dinheiro, respeito muito o seu investimento. Nossa proposta inclui, aí você vai dizer para ele, inclui isso, que garante a qualidade e a exclusividade da festa. Você vai explicando para ele todo esse valor. Então, depois você vai destacar os benefícios e os diferenciais. Então, olha, além da decoração, dentro desse orçamento, nós temos, por exemplo, incluso a mão de obra da iluminação, nós temos as cadeiras inclusas, nós temos isso, o que faz a nossa oferta única e chegar nesse valor aí. São itens que você vai precisar para o seu evento e já está incluso, que acaba sendo muito mais vantajoso para você. Ainda ali, ó, comparando com o mercado. Nessa de comparar com o mercado, você precisa ser muito coerente e cuidadoso para você não começar a falar mal da sua concorrência, tá? Então, o comparar com o mercado é comparando com outras empresas, que no caso são os diferenciais, tá? Da sua marca, que garantem um excelente custo-benefício.
Então assim, você pode dizer para ele bem assim, olha fulano, ó, existem outras empresas aqui na cidade que você até vai encontrar um orçamento mais barato, mas que esses itens aqui não estão inclusos. E quando for no dia da festa, você vai precisar estar correndo atrás, que vai ser muito desgastante. Possa ser que você encontre um orçamento mais alto, e quando você somar tudo, somando o investimento, fora o transtorno que você vai ter para organizar e gerenciar tudo isso, vai sair muito mais caro. Então é mais vantajoso que você feche com a gente, já que a gente te oferta esse serviço de fechar tudo junto. Então você compara com o mercado, que o mercado não tem, que a sua empresa tem, sem falar mal da concorrência. Tenha muito cuidado. Ainda quando ele fala que está muito caro, você vai oferecer parcelamento, você vai oferecer para ele possibilidade de pagamento. Então, a gente pode parcelar no contrato, a gente pode parcelar no cartão, pode fazer metade no contrato e metade no cartão. Enfim, você vai trazer para ele ali possibilidades para quebrar todas essas objeções, tá? Então, vamos lá. 4, quando ele fala que precisa pensar um pouco mais, que ele não sabe se é aquilo que ele quer e tudo mais. Como é que você vai proceder? Você vai perguntar para ele se ficou alguma dúvida sobre o teu trabalho, sobre a apresentação, sobre o projeto. Entendo, existe alguma dúvida específica que eu possa esclarecer para ajudar na sua decisão? Então você vai jogar uma pergunta para ele. Toda quebra de objeção, ela vem justamente de fazer uma pergunta, escutar esse cliente e tirar aquela dúvida dele. Porque cliente com dúvida, ele não compra. Entenda isso. O cliente inseguro, ele não compra. Ele não vai comprar de você. Ele precisa estar muito seguro de que o que você está prometendo para ele vai acontecer. Então você quebra a objeção perguntando ali a dúvida dele e respondendo para que ele tenha clareza. Então, outro ponto. Se, por exemplo, ele quer pensar um pouco mais, você pode dizer para ele bem assim, então, olha, eu vou fazer o seguinte para você. Eu posso compartilhar alguns depoimentos de outros clientes que ficaram satisfeitos com os nossos serviços, para que você conheça um pouco mais, tudo certinho. Você manda ali para ele, caso ele diga que sim. Principalmente se for uma pessoa que está fazendo a primeira festa, não conhece o seu trabalho. Então ele precisa se sentir muito seguro. Talvez ele vai pensar justamente por conta disso. Então oferta para ele ali, para que ele possa se sentir mais confiante. O outro ponto aqui é criar urgência. Isso aqui eu faço sempre. Então, olha, fulano, para essa sua data, quando ele fala que vai pensar e não sei o que, olha, para essa sua data, já está quase cheio. Então, podemos colocar uma pré-reserva para você enquanto você decide. Só que assim, ó, se chegar outra pessoa e fechar primeiro, a gente fecha com quem paga primeiro, tá? Com quem assina o contrato primeiro. Isso você traz essa questão da urgência. Então, ajuda na tomada de decisão. Porque se você deixar ele pensar por conta própria, vai chegar ali na véspera da festa, quando ele vai dizer que quer a festa, você vai se virar nos 30 para fazer. E nesse momento aí, se um outro fizer essa pergunta para ele, e mais barato, você perdeu a venda. Então, a quebra de objeção, ela vem muito disso, tá? Quando ele fala que vai comparar com outras opções, ou que vai buscar mais algum orçamento antes de escolher com quem ele vai fechar. Então, o que acontece? Como você vai proceder nesse caso, tá? Destaque os seus diferenciais, já falei isso antes, mas você precisa trazer isso sempre. Em quase todas as objeções você vai destacar os seus diferenciais. Então, compreende, fulano. Deixe-me destacar alguns dos diferenciais que nos tornam únicos antes de você tomar a decisão e antes de você ir em busca de outros orçamentos, tá? Então, sempre diga que entende ele quando ele está nesse momento ali de objeção. Outro ponto, ofereça uma demonstração. Gostaria de ver uma amostra do nosso trabalho? E aí, para quem tem escritório, você pode convidar para ver o seu escritório. Para quem tem loja, vir a sua loja. Ou você pode agendar com ele uma visita para uma festa que você vai estar decorando, para que ele possa conhecer ali, ver como é uma festa sua na prática, conhecer o seu estilo, tá? Então, tudo isso ali você pode trazer para que ele se sinta mais seguro e tome essa decisão. Tem uma estratégia também aqui, que é muito legal, quando ele fala que vai em busca de outros orçamentos, tá bom? E essa estratégia, ela se chama follow-up. Follow-up. F-O-L-L-O-W-U-P. Follow-up. Essa estratégia nada mais é que quando ele fala isso, você dizer bem assim, posso entrar em contato com você daqui a alguns dias para saber a sua decisão e esclarecer alguma possível dúvida adicional?
provavelmente ele vai dizer que sim, tá? Porque quando você faz isso, você vai pegar a sua agenda e dizer, olha, tal dia entra em contato com você. Você vai pegar a sua agenda, coloca lá, tal dia entrar em contato com fulano e perguntar se ele tomou a decisão. Você vai fazer isso até, no máximo, 3 vezes. Você fez o primeiro contato, agendou isso a segunda, se ele vir com mais alguma desculpa, uma terceira tentativa. Depois da terceira não precisa mais. Ele já teve chance suficiente para decidir fechar com você, tá? Então, todos esses pontos aí ajudam você não perder a venda. Você vai tentando recuperar aquele possível cliente que talvez naquele momento ali está inseguro, mas de acordo quando você vai demonstrando todo esse cuidado e esse zelo ali com ele, ele vai enxergando confiança em você. Então, isso se chama follow-up, tá bom? Quando se trata de quebrar objeções, é essencial abordar as preocupações dos clientes de maneira sensível e eficaz. Você sempre vai ser sensível com ele, você nunca vai confrontá-lo, tá? Aqui algumas práticas que você deve evitar para não prejudicar as negociações. Isso aqui é muito legal. O que fazer, o que não fazer, aliás, ao quebrar objeções, tá? O que não fazer ao quebrar objeções. Não ignore as objeções do teu cliente. Não ignore. Você tem que estar muito atento, ouvindo tudo que ele está falando para você. O primeiro erro, tá? É fingir que a objeção não existe ou mudar do assunto quando o teu cliente chega com uma dúvida para você. A consequência que isso pode trazer, tá? Isso pode fazer o cliente sentir que suas preocupações não são importantes, resultando em perda de confiança. Então, tenha consciência e esse cuidado. Não deixe nenhuma possível dúvida dele passar despercebida. Sempre se coloque à disposição e responda para que ele sinta confiança em você. Porque a partir do momento que você ignora alguma dúvida do cliente, ele pode deixar de confiar em você. Tá bom? O terceiro, que é o que não fazer ao quebrar objeções. Não interromper o cliente. Tá? Não interrompa o cliente. Interromper o cliente enquanto ele está expressando as suas preocupações demonstra falta de respeito e pode irritá-lo, prejudicando a comunicação. Ou seja, o cliente está ali inseguro, não sabe se vai fechar com você ainda, está em busca de um apoio, de um amparo, trazer uma dor que ele tem, uma dúvida que ele tem, você fica interrompendo e se deixa ele expressar essa dor. Até para você entender toda a dor que ele tem ali dentro e quebrar as objeções, você precisa escutá-lo. Porque se você fala mais do que você escuta, você fala sobre você e não fala sobre as necessidades dele. Então, quebrar as objeções é justamente isso, tá? É justamente isso. Aqui, ó, o terceiro ponto do que não fazer ao quebrar objeções é não ser defensivo. Não seja defensivo, tá? O que é não ser defensivo, tá? Para você ter noção aí. São reagir de maneiras neutras às objeções, ou seja, às dúvidas deles, às desculpas dele, o que ele está colocando. Ou seja, ele colocou ali uma desculpa, uma dúvida de você, tanto faz, tanto fez. Você está pouco se ligando para aquilo que ele vai fazer. E isso é muito rotineiro porque a gente fala bem assim, a gente pensa, não, já está dizendo isso, não vai nem fechar, vou nem me preocupar. Quando você demonstra preocupação com a dúvida dele, e aí eu estou dizendo para você, seja inteligente para não desperdiçar energia com quem não quer fechar. Existem pessoas que elas não irão fechar e você já sente. Mas estou falando isso para clientes que têm potencial de compra. Tem potencial de compra. Tem gente que não vai fechar, está ali somente para consumir e querer saber um preço. Então, nisso você vai mandar ali o seu portfólio para essa pessoa. E vai descartá-la. Quando você fica defensivo, isso pode parecer que você está discutindo com o cliente ao invés de tentar ajudar a resolver suas preocupações. Quando você fica o tempo todo discutindo com ele, ali, jogando coisas, ele fala uma coisa, você fala duas, ele fala uma, você fala três, do porquê ele tem que fechar com você, e isso se torna de uma forma muito agressiva, isso vai afastando aquela pessoa de você, vai colocando ele para fora. Então, quando ele estiver falando, fique sempre na sua, escutando. Sempre escute o que ele está falando para você. Aí depois que ele falou, tirou todas as dores, provavelmente dentro da própria fala dele vai ter todas as respostas que você precisa. Aí sim, a venda nada mais é do que você saber perguntar a pessoa e conduzir ali. Você não consegue ser um ótimo vendedor se você não entende das dores do teu cliente. E como é que vem
um entendimento sobre as dores? Em perguntar e escutar. Como que vem a quebra de objeções? Em perguntar e escutar. Quando a gente desenvolve essa habilidade, fica muito mais fácil até pegar depois essas dores e transformar em criação de conteúdo lá no Instagram, para que ele já chegue pronto quando vir falar com você. Mas se você não desenvolve essa habilidade, vai ser muito difícil você vender projetos mais altos. Projetos com valores acima de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Porque ele vai vir com uma objeção, o valor é alto, ele está gastando uma grana com você e você não sabe como proceder. Você não sabe nem ouvi-lo. Imagine conduzi-lo ao resultado final da festa. Outro ponto aqui, é o seguinte: não fazer promessas excessivas. Não faça promessas excessivas quando você estiver ali tentando quebrar as objeções. Se o cliente está inseguro e você está prometendo um monte de coisa, ele vai ficar mais inseguro ainda. Porque ele diz, nossa, tanta promessa para esse dinheiro aqui que está sendo cobrado, isso não vai acontecer. Ele não vai me entregar tudo que está prometendo. Então, fazer promessas que você não pode cumprir só para fechar a venda, pode levar à insatisfação e danos à sua reputação quando as promessas não são cumpridas, tá? Então ele pode até fechar, mas se você não conseguir cumprir tudo aquilo que você está prometendo para ele ali, ele pode ficar totalmente insatisfeito, porque ele vai fechar por conta das expectativas que você trouxe para ele ali, e no final o que é que vai acontecer? No final, ele vai pegar e ele vai se frustrar porque ele subiu a expectativa dele e depois você não conseguiu superar as expectativas. Ou seja, você não fez com que ele fosse encantado com a sua entrega, porque você prometeu tanto para fechar com ele que quando chegou depois você não entregou ou não conseguiu entregar, ou ele criou uma expectativa muito alta e você acaba perdendo o cliente para sempre, ele fica insatisfeito. Então, cuidado ao quebrar objeções, fazer promessas grandiosas demais. Se é para surpreender, surpreenda depois de fechado, tá? Tenha muito cuidado. O nosso quinto erro é não desvalorizar o que você não pode fazer. Não é erro, é o que você não pode fazer. Não desvalorizar a concorrência ao tentar quebrar as objeções. Falar mal dos concorrentes para tentar parecer melhor que eles pode fazer você parecer pouco profissional e inseguro sobre o seu próprio valor. Então, tenha cuidado em relação a isso. Muito cuidado. Porque lembre que o cliente que está orçando com você, ele pode sair dali e orçar com o outro e levar o que você falou ali naquela sala de atendimento. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Inclusive, por esses dias eu trouxe uma sequência nos stories onde eu colocava, e ali onde eu falo, todos esses problemas aqui, muitas das vezes ele não está sendo mostrado, não é nem apenas no atendimento. E no todo, eu coloquei um vídeo de uma decoradora que postou no perfil dela dizendo o quanto que ela ficava, era um meme na verdade, ela conversando com a cliente falando mal dos concorrentes e ela colocando isso ali dentro do Instagram dela. Ou seja, olha que ruído absurdo. Se você não pode fazer isso nem no momento da venda, quando você está quebrando a objeção, imagine você jogando ali isso antes de o cliente chegar para falar com você. O que é que vai acontecer? O cliente olha, eu não vou fechar, não é profissional. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Muito, 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 muito cuidado. Então, ao quebrar objeções, não desvalorize a concorrência. Lembre que todas as vezes que você fizer isso, é mais sobre você do que sobre o seu concorrente. Tá? O outro ponto aqui, que você não deve fazer quando estiver quebrando as objeções, quando o cliente diz que vai falar com o marido, não minimize as preocupações do cliente. Se ela está preocupada com alguma coisa, ela não está fingindo, realmente ela está. Então, não trata aquela preocupação que ela está tendo como se fosse algo mínimo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Traga clareza, conforto e segurança para ela. Inclusive até no tom da sua voz, quando você estiver falando com ela sobre isso. Mostre propriedade naquilo que você está falando com ela. Tá bom? Então, dizer coisas como, isso não é um problema, você está exagerando. Isso invalida os sentimentos do cliente e pode fazer com que ele se sinta desrespeitado. Então, se você quer ter esse, como é que eu posso dizer?
quebrar objeções de uma forma que o cliente fique muito seguro com você ali, você vai precisar estar sempre, como é que eu posso falar de uma forma que você compreenda? Entregando um conforto quando ele estiver com essa dúvida. Nunca invalide o que ele está sentindo. Diga que entende e que realmente é um fato que ela está preocupada, só que ela não precisa ficar daquela forma, porque você vai trazer esse apoio, esse apoio, esse apoio, e se ela fizer dessa forma, o que vai acontecer é assim, 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 assado, o que vai garantir que aquele medo que ela está tendo não vai acontecer. Não confronte os medos e as preocupações do seu cliente, tá bom? Entrega sempre conforto, não minimize. É igual, por exemplo, você já fez tanta festa que você sabe que aquela preocupação do cliente não é necessária. Mas, para ele, é a primeira festa, é o primeiro filho. Então, aquela preocupação para ela se faz necessária porque ela nunca viveu. Então, quando você vai tentar cobrar uma objeção baseado nisso, porque para você não é, mas para ela é, você precisa pegar a sua bagagem, trazer segurança e conforto para ela e dizer, olha, eu garanto que isso que você está dizendo não vai acontecer, porque eu sou capaz de deixar tudo seguro aqui para que você tenha a melhor experiência possível. Tá bom? Então, você precisa fazer isso aí. Outro ponto aqui, ó, que você não pode fazer ao quebrar as objeções é não ser vago. Isso aqui tem muito, tá? Dar respostas vagas ou genéricas às objeções do seu cliente. Seja muito direto. O cliente com objeções, ele tem grande chance de não fechar com você. Se você fica enrolando numa resposta vaga, arrodeando para poder falar para ele o que ele precisa, ele pode se desconectar ainda mais com você e não querer fechar. Então, dar respostas vagas ou genéricas às objeções. O cliente pode sentir que você está escondendo algo ou que não entende realmente as suas preocupações. E se ele acha que você está escondendo algo, o que vai acontecer? Ele diz, isso aqui vai me enrolar. Ou se ele percebe que você, ao não dar valor e não dar uma resposta concreta sobre aquilo, pode parecer que você, enquanto profissional, não está preocupado com as dores dele. E se você não está preocupado com ele, você não é o melhor profissional. Então, tenha muito cuidado. O que você não deve fazer, nosso 8º ponto aqui, ao quebrar objeções, não pressionar o seu cliente demais. Eu sou o tipo de cliente que eu não suporto que a pessoa me pressione para comprar. Eu sei o que eu quero comprar, eu sei o que eu não quero comprar. Então a pessoa não fica me pressionando para comprar. Leve isso aqui, leve isso aqui, leve isso aqui. Não, se eu quisesse levar, eu já sabia. Eu sou o tipo de cliente muito decidido na hora de comprar. E existem perfis e perfis de pessoas, tá? E os tipos são 27 tipos de clientes. 27 tipos de clientes. Então cada um vai ter um comportamento. Então, ser excessivamente agressivo ou insistente na tentativa de fechar a venda pode afastar o cliente, fazendo sentir-se desconfortável ou pressionado. Então, sempre dê tempo a ele. Se ele não quer naquele momento te dar uma resposta, você vai fazer o follow-up, onde você vai tentar marcar um momento que você vai entrar em contato com ele para saber a decisão dele, ser paciente com ele. E até porque, quando você tem esse comportamento de ficar pressionando o tempo todo, parece que você está desesperado pela venda. E uma marca de alto valor, ela não está desesperada pela venda. Então ela escolhe, inclusive, o cliente, ela escolhe os preços, então ela não está preocupada se a pessoa acha caro ou não. E quando você começa a pressionar tudo aquilo, o que é que vai acontecer? Você começa a mostrar um desespero pela venda. E quando o cliente ele sente que você está desesperado pela venda, o que é que vai acontecer? Ele começa a barganhar com você, porque ele sabe que você está querendo aquele dinheiro de imediato, ou ele vai se sentir tão incomodado e pressionado que ele vai dizer, eu não vou fechar só porque a pessoa está me pedindo muito. Então tenha esse cuidado, tenha muito cuidado ali. O 9º ponto do que você não deve fazer, tá, é não desvalorizar o preço. Não desvalorize a dor do seu cliente quando ele fala que está caro. Dizer algo como, não é tão caro assim, você consegue pagar, você pode pagar. Pode parecer insensível e fazer o cliente sentir que você não entende o seu orçamento e as prioridades. Ou seja, se ele está dizendo que está caro, é porque para ele talvez esteja caro. Talvez ele não tenha condições de pagar por aquilo. Então seja coerente com isso. Entenda
até onde ele consegue ir. Use as outras estratégias que eu falei antes dessa. Mas não invalide quando ele fala que está caro. Talvez esteja caro para ele. E aí é onde entra. Mas está caro comparado a quê? Aí você vai fazer as perguntas que vai quebrando essas objeções. E você vai trazendo ali aos pouquinhos essa nova percepção sobre o seu preço. Ah, Joel, eu entreguei um orçamento de 15, mas ele só tem 10. Ele disse que 15 é caro. Pergunta para ele, até onde você consegue ir? Você, enquanto profissional, consegue entregar um projeto dentro dos 10? Não precisa. E quando eu falo entregar dentro dos 10, e quando eu digo assim, ó, até onde o cliente consegue ir, não é eu reduzir o que tinha em 15 para deixar por 10, não. É criar uma outra proposta com os 10 que ele tem. As pessoas, elas não sabem negociar dentro do mercado de festas. Elas não sabem quebrar a objeção. Ele falou que está caro, até onde você consegue ir? Está caro essa ideia inicial, então eu vou fazer uma outra para você. As pessoas, elas têm resistência e perdem venda, porque quando o cliente fala está caro, ele faz assim, ó, está caro baseado naquela primeira opção. Mas tu pode criar uma segunda opção para ele. Se dispõe a criar um outro projeto para ele. Se está dentro do teu padrão mínimo ali, tu vai ofertando até chegar ao teu limite. Agora, é claro que a cada nível de valor, um projeto vai ser coerente com o preço que o cliente está pagando. Mantendo sempre o padrão de excelência, para que aquele cliente não se frustre. Tudo tem ali um limite. Então, você chegar para o teu cliente e perguntar até onde ele consegue investir, depois que ele disse aquele primeiro projeto ficou muito alto para ele, é assertivo, e isso não é desconto. Isso não é desconto. Tá? Desconto é quando você pega o projeto, não altera em nada e vende por um preço menor. Isso é desconto. Perguntar para ele, ou ver até onde ele consegue ir com o orçamento dele, isso é negociação. Você está negociando e criando um projeto para ele. Quando você olha por esse lado, quando você aplica dessa forma, você começa a pegar muito mais projetos. Você começa a ter muito mais resultado. Porque você não jogou o seu cliente para fora. Imagine, o cliente chega para você e aí você diz, não, o seu projeto deu 15, ele só tem 10. Não, não tem como fazer por 10 para você. Mas espera, talvez não tem como realmente você fazer aquele de 15 por 10, mas você tem como criar um de 10. Você consegue compreender? Então é super possível, tá, quebrar as objeções e não minimize quando ele diz que está caro, porque talvez para ele esteja. Talvez para ele esteja. Então se você diz para ele, não está caro, esse projeto está barato, que é diferente, por exemplo, na apresentação eu achei que ficava mais caro, mas olha, deu mais barato do que o que eu imaginei. E se você está conduzindo, antes de receber o preço, a enxergar aquele preço como um preço menor. Depois disso ele diz, não, mas para mim ainda ficou caro, você não vai chegar para ele dizer, não está caro não. Pode até não estar caro, mas para ele está. É uma objeção que ele está colocando. Você não vai confrontar. Está caro em relação a quê? Em relação às parcelas? Você quer que eu te apresente as formas de parcelamento que a gente tem? Você quer que eu crie uma outra proposta dentro do seu grau de investimento? Quer que eu retire alguma coisa desse orçamento inicial para se adequar ao seu valor de investimento? E isso vem de empresário, isso vem de uma pessoa que sabe negociar. Nosso mercado ele não sabe negociar. A negociação do mercado de festas é assim, ou ele dá um não, ou ele dá desconto. Ele não tem jogo de cintura para quando aparecem essas objeções. Por isso que ele não sabe vender. Se o cliente pede um desconto, ele dá um não ou dá um sim. É a única coisa que ele sabe fazer. A única coisa que ele não sabe fazer. Então assim, ó, a décima coisa que você não pode fazer, não esquecer o follow-up. Lembra que eu falei? Não seguir com o cliente após essa primeira reunião ali. Então ele te apresentou vários problemas, ele disse que vai pensar, enfim, você apresentou várias alternativas e ele te disse que vai ainda ver e analisar a situação. Então você vai continuar com o follow-up, ou seja, você vai fazer com que o cliente sinta que você continue interessado nele. Se você depois disso não entrou em contato com ele, não agendou um outro dia para enviar uma mensagem, ele vai dizer que a sua empresa não se preocupa com ele. Ele pode pensar isso.
E já se eu entrar em contato, fazer o follow-up, e mesmo assim ele não fechar comigo, olha a percepção de valor que a tua empresa passou. Você consegue entender? Porque os outros mandaram um preço mais barato numa foto e numa mensagem de WhatsApp. A tua empresa quebrou todas as objeções, agendou um outro contato para dar tempo dele pensar, entrou em contato com ele. Então tudo isso faz parte de um atendimento, de um método de atendimento de excelência. Para quebrar as objeções e fazer com que aquela pessoa ela compre de você. E mesmo que ela não compre, ela tenha consciência de que você é a melhor empresa que poderia existir. Para que ela saia consciente, eu não comprei porque eu não tenho dinheiro para lá. Mas ela é a melhor empresa que eu poderia ter comprado. E isso é mais sobre você do que sobre o cliente. Isso é sobre a sua marca, sobre o que você está construindo. Por isso que é importante que você tenha todos esses métodos aplicados. Dá trabalho? Dá trabalho. No início é mais robótico você fazer tudo isso. Chega um tempo que você vai fazendo tanto que vira mecânico, igual respirar. Você respira que nem sente. Você quebra a objeção que nem sente. Com o tempo, quando você vai aplicando. Agora é começar hoje. Atento, escutar a mensagem 1, 2, 3 vezes antes de responder. Ler 1, 2, 3, 4 vezes. Se você viu uma mensagem do cliente dizendo que está caro, e naquele momento você vê que vai responder, não vai ser a sua melhor resposta, você espera. Depois você volta, retorna e responde com calma, aplicando tudo isso que eu trouxe para você. Até para que você vá treinando tudo isso. Então vamos lá para a gente continuar. Exemplos de práticas erradas e alternativas corretas. Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Errado, tá? Isso não é um problema. O cliente apresentou uma objeção ali para você. E você disse para ele assim, isso não é um problema. Os nossos clientes nunca reclamaram disso. Isso é o seu jeito errado de você contornar a objeção. Você vai contornar assim, olha. Eu entendo a sua preocupação. Vamos analisar juntos como podemos garantir que isso não seja um problema para você. Ou seja, pode até ser que aquilo que ele está trazendo não faz sentido. Mas essa tua preocupação em se dispor a fazer essa análise para ele, vai deixar ele muito mais confortável em comprar da tua marca. Outro ponto aqui, errado. Quando ele falar para você, quando ele te apresenta algum ponto ali de insegurança, e você diz bem assim, não precisa se preocupar com isso, nosso serviço é o melhor. Isso é errado, você vai trazer uma alternativa muito mais profissional. Posso compartilhar mais detalhes sobre como o nosso serviço atende a sua necessidade específica? É a mesma coisa, só que apresentado de uma forma diferente. Trazendo segurança, clareza. Outro ponto errado, o cliente falou ali alguma coisa e você coloca para ele bem assim, você está sendo muito exigente, está querendo muito, não sei o quê. Você vai falar para ele bem assim, agradeço o seu feedback detalhado e vamos ver como podemos atender às suas expectativas. Sabe aquele cliente pidão que fica cheio de moral, pede isso, pede aquilo que não pagou? Pronto, perfeito. Eu vou analisar aqui o seu pedido e ver como podemos fazer para atender às suas expectativas. Joel, mas o que ele pediu não está dentro do orçamento. Dá um tempo, retorna depois, olha, fulano, analisamos o seu pedido, não está dentro do nosso acordo combinado, mas sim é possível a gente fazer. Se você fizer o investimento, por mais tanto, a gente consegue fazer isso aqui que você está querendo. Então você quebrou a objeção dele e ao mesmo tempo foi super profissional. Então, quando a gente quebra objeções, para quebrar objeções de uma forma eficaz, é necessário sensibilidade, respeito e uma abordagem profissional, evitando essas práticas prejudiciais. Você pode construir uma relação de confiança com seus clientes e aumentar as suas chances de conversão. Ou seja, quando você traz tudo isso de uma forma branda e respeita aquela dor e aquela insegurança que o seu cliente está tendo, ele vai se sentir muito mais confortável em fechar com você. Então, quando a cliente fala para você que vai falar com o marido, não é o maior problema. Existem caminhos que foram todos esses que eu trouxe para você contornar essa objeção e parar da criancice de que a cliente foi falar com o marido. Tá tudo bem, isso faz parte do comportamento de compra.
E sim, as mulheres falam com os maridos antes de comprar, mesmo tendo o próprio dinheiro, e tá tudo certo. É você que precisa aprender a conduzir a venda e quebrar as objeções. E se essa objeção ela acontece de uma forma muito rotineira dentro do teu negócio, o que pode estar acontecendo é o seguinte: talvez a cliente está olhando para o teu trabalho e está achando realmente aquilo. Ela olha para a tua decoração e ela começa a achar, não, tá caro mesmo. Todo mundo que eu mando a proposta de orçamento diz que tá caro. Todo mundo diz que vai falar com o marido. Será que tem alguma coisa errada aqui? Talvez você não sabe quebrar a objeção, talvez o teu trabalho precise de melhoria, talvez o teu atendimento não está sendo dos melhores. E aí sim, entenda que quando o cliente coloca uma objeção, possa ser objeções internas, inclusive ligadas às crenças que ele tem, e pode ser também, tá? Pode ser também relacionado ao seu atendimento, à percepção de valor. Ele achou caro, acha que não vale tudo aquilo. Então você precisa entender todas essas entrelinhas, porque toda ação e reação de um cliente passa uma mensagem para você. E você precisa ler tudo isso que está sendo passado. Quando você lê tudo isso, você começa a aprimorar as suas técnicas de vendas, as suas quebras de objeções e também o teu posicionamento em relação ao comportamento do cliente como um todo. Tá bom? Nossa aula de hoje foi um pouco mais curta, porque é um assunto muito direto, é um assunto onde as frases elas são entregues para você quebrar todas essas objeções. E amanhã nós temos o nosso encontro marcado, vai ser secreto, não vai ser ao vivo aqui para todo mundo, onde eu vou ensinar a você construir o posicionamento de uma marca de alto valor. O que eu trouxe para você de terça-feira para cá são pilares a ser aplicados, que existe dentro de uma marca de alto valor. Então a marca de alto valor ela quebra objeções. Uma marca de alto valor, ela primeiro, no caso você pessoa, quebra as suas crenças para depois quebrar a crença do teu cliente. Uma marca de alto valor, ela faz o encantamento do teu cliente. Tudo que eu trouxe para vocês faz parte de uma marca de alto valor. Tudo. Pode ser um conteúdo mais denso, pode ser um conteúdo não tão gostoso de ouvir, pode ser. O nosso mercado está em busca de quê? Técnicas. Ok. Eu estou em busca de venda, estou em busca de dinheiro. Para quem está em busca de dinheiro, ele precisa estar lá comigo no grupo amanhã, tá? Para a gente ir para o próximo nível. Ao término vai ser aberta as vagas da jornada para você entrar com parcelamento inteligente. Você pode fazer no Pix, pode fazer no cartão. Para quem está dentro do grupo, apenas R$ 497. A jornada são 3 meses com aulas ao vivo, encaminhando para você construir uma marca de alto valor, desde a precificação, posicionamento, atendimento, enfim, tudo o que você precisa para aplicar no seu negócio e a partir daí você realmente ter os resultados que você quer. Tá bom? Se não ficou dúvidas, eu encerro por aqui. Um beijão para vocês, um forte abraço e para quem está lá dentro do grupo, até amanhã. E para quem vai continuar comigo, junto na jornada, nós temos aí uma caminhada por mais de 3 meses. Caminhando juntos em busca de você construir. Que bom, Débora. Te aguardo amanhã, tá? Te aguardo amanhã. Para a gente construir junto um novo mercado de festas e aprender a ganhar dinheiro com aquilo que a gente ama fazer. Porque o tanto de mensagem que eu recebo de profissionais frustrados porque não conseguem obter o resultado que espera dentro do negócio de festas. E aí eu trago, por exemplo, uma live onde tem a quebra da maior objeção das clientes e as pessoas não comparecem. Para você ver. Mas se eu estivesse aqui falando como montar um painel que ficasse em pé sozinho, eu estava lotado de pessoas. Quando a gente analisa esse comportamento, quando a gente analisa tudo isso, a gente consegue entender porque o nosso mercado ele não cresce. Ele não cresce. Por esses dias, pouco mais de 1 mês e meio, eu vi uma mentora de feira, conduzindo uma multidão dentro do mercado de festas, falando bem assim, que falar sobre gestão, posicionamento e atendimento era chato e que não gostava e não dava engajamento. E realmente, não dá. Não dá.
Só que aí o que acontece? Não dá para os decoradores. Ok. Isso é baseado em nós. Você precisa entender uma coisa, ó. Como é que o nosso mercado está condicionado? Aqui não é mais sobre a aula, é só para você entender como o nosso mercado está condicionado. Um assunto onde eu falo de quebra de objeção, ele vai exigir muito de mim para que eu adapte isso, se torne tão mecânico quanto respirar. Que eu faça sem pensar. Eu entender, eu parar para ouvir o meu cliente e quebrar objeções para converter em uma compra, exige de mim. Existe narrativa, parar para escutar, entender sobre o comportamento do cliente, os tipos de clientes que existem. Exige tudo isso de mim ali. Ok. Mas o que é que o decorador quer? Ele quer vender. Ele quer vender mais festas. Mas ele não está disposto a aprender o que precisa fazer para vender mais festas. Por quê? Porque dá trabalho. E dá. Eu nunca disse para vocês que não dá trabalho tudo isso. Dá trabalho. Só que eu sempre digo, um decorador ele faz o que gosta, um empresário de festas ele faz o que precisa ser feito. O resultado que você não tem está nas coisas que você não faz. A venda que você não tem é porque você não sabe conduzir a venda. A cliente o tempo todo dizendo que vai falar com o marido para você é porque você não sabe quebrar as objeções. Quando você sabe quebrar as objeções do teu cliente, as tuas chances de vendas aumentam no mínimo ali em mais 30%, 40% daquele cliente que já seria descartado. Mas o nosso mercado ele não está preocupado com isso. O decorador ele não está preocupado com isso. Ele quer resultado. Só que muitas das vezes o resultado para ele é uma festa bonita. É uma festa mais arrumada. Só que aí tem 2 pontos. Primeiro, que se você não sabe vender, você não tem que comprar festa para colocar isso para fora. Então ele já está invertendo a ordem dos fatores ali. O outro ponto é o seguinte, que se você pode até fazer, e você melhorar a sua festa, fazer sua festa ficar maior, sem lucratividade, onde você trabalha de graça, somente para se conformar que está fazendo aquela festa linda, aplicando todas as técnicas e todas as tendências, porém sem dinheiro. Então, nós precisamos entender que crescer e ter resultado e parar de ser decorador. Primeiro ponto, o decorador ele não se considera um empresário. Porque ele é sou decorador. Tem nada de errado nisso, tá? Tem nada de errado. Mas para você ver que a mente dele é de decorador. Eu não sou decorador, sou empresário no ramo de festas. A minha cabeça é de um empresário. Se eu quiser sair hoje do mercado de festas, a minha cabeça está pronta para qualquer negócio. E o decorador, que só pensa em peças, se ele sair hoje? Tá sem som, Débora? Mas alguém está me ouvindo? Tá chegando som para todo mundo? Tá sem som? Alguém está me ouvindo? Débora falou que tá sem som. Tá sem som? Possa ser, ó, a Eloá falou que tá ouvindo, tá? Então possa ser que seja o celular. Você sai rapidinho e volta. Às vezes não é nem o celular, às vezes é o próprio Instagram, tá bom? Às vezes é o próprio Instagram. E aí o que acontece? O nosso mercado, que bom, Cleide, que bom, tá? Você sai rapidinho e você retorna, viu? Oi, Melri, boa noite. Você sai rapidinho e retorna, viu? E aí o que acontece? Ó, o nosso mercado de eventos, ele está muito preocupado com a parte de decoração apenas. Só que é o que eu sempre falo, você vender para um cliente que compra uma festa de R$150, pode ser até mais fácil, porque como é que ele compra uma festa de R$200, R$300? Você manda para ele a opção A, B e C, ele está comprando pelo preço, o seu preço é o mais barato e ele vai comprar. Quando você começa a lidar com um público maior, que eu sei que é o desejo da maioria dos decoradores, para um cliente que paga mais, você precisa lidar com a quebra de objeção. Você precisa lidar com as técnicas de venda. Você precisa entender que cada cliente vai se comportar de uma forma. E se você não sabe conduzir isso, você não tem para quem vender a festa grande. Então a nossa prioridade é aprender como que vende, é se transformar em um empresário de alto valor.
E não em um decorador. Decorador todo mundo já é. E enquanto você for apenas decorador, você só vai ter o resultado de um decorador. E o resultado de um decorador a gente sabe que não é bom. Exatamente, Cleide, é o que a Cleide falou. Há muito tempo falava que não era empresária, não me via assim. Mas hoje me vejo com outros olhos. É exatamente. É o que eu sempre falo. Mudança de dentro para fora, reconhecendo a grandeza interior. É o que eu sempre falo. A gente precisa entender, nós precisamos entender que um decorador ele só tem resultado relacionado a festas. Festas. Quem constrói o império é o empresário. Decorador só vai acumular móvel. Eu sei, é dolorido. É dolorido. Só que assim, olha, mais dolorido é você ouvir, como eu escuto sempre, pessoas dizendo que quer sair de dentro do mercado porque o mercado está saturado, porque não tem resultado, porque o mercado de festas não é para ela, porque é frustrada, porque nunca conseguiu. Só que aí, eu sempre... E isso é uma objeção. Isso é uma objeção das pessoas. E eu sempre lanço a pergunta. E quanto que você já investiu em você? E se você investiu, o quanto disso você aplicou? E se você aplicou, por quanto tempo você foi constante nessa aplicação? Para obter o resultado que você esperava. Nosso mercado ele é imediatista. E por que isso acontece? Qualquer pessoa que quiser amanhã comprar meia tonelada de peças, meia tonelada de itens e dizer assim, eu sou decoradora de festas, ele pode fazer, não tem barreira, ele não precisa de uma faculdade, ele não precisa de nada. E que bom. E que bom. Só que aí quando chega no ponto de se transformar no empresário, aí não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. E por isso que o nosso mercado ele é tudo isso. Por isso que o nosso mercado ele não tem pensamento próprio. Por isso que o nosso mercado ele não tem resultado. Por isso que o nosso mercado, quando jogaram esse negócio das toalhas agora, foi aquela maior e aquele alvoroço todo por conta de um pedaço de pano. Eu digo, meu Deus, não é possível que as pessoas estão perdendo tempo com isso. Não é possível. As pessoas invalidando toda uma história por conta de uma toalha de mesa. Foram contados os decoradores que se posicionaram em relação a toalhas. Tirando os grandes players. Porque se você observasse ao final de todas as lives e posts, já estavam vendendo as toalhas sublimadas pelas empresas. E eles estão errados? Não estão errados, não. Não estão errados. Até porque eles fazem isso porque ele entendeu que esse é o comportamento do decorador. Esse é o comportamento do decorador. E eles, enquanto empresários, estão certos. Até que ponto? Eu não me meto nisso. Mas estão certos. E aqui, ó, que a Cleide falou, já investi e não apliquei. Nem as aulas eu assistia, fiquei parada no tempo. É justamente isso. Justamente, eu não entro para curso nenhum para não ser case. Eu entro para ter resultado. Eu não entro para dizer que comprei mais um curso. Até porque os cursos que eu compro são todos caros. 5 mil, 6 mil reais. Eu não compro curso barato. Então, antes de tudo, além do compromisso com o meu dinheiro, eu tenho um compromisso com o meu resultado, com o meu sucesso. Com o meu resultado. Mas o mercado de festas, ele não quer. Ele não quer. Quem quer criar conteúdo toda semana? Antes de tudo, quem quer aprender a identificar as dores do cliente para poder criar conteúdo assertivo? É muito mais fácil postar a decoração, né? Já está tirada a foto. Já está tirada a foto. Nosso mercado, ele infelizmente, ele é assim. E me dói. Ver tantas pessoas talentosas com um talento absurdo. Talento absurdo que poderia estar inspirando outras pessoas, ganhando dinheiro com a empresa gigante, gerando emprego, abençoando a cidade, parado no tempo. Por quê? Por quê? Porque não quer fazer o que precisa ser feito, quer fazer o que gosta, o que é que gosta, saber como que faz as flores,
Isso é obrigação, isso tu tem que saber de todo jeito, é tua profissão. É a mesma coisa que um médico saber costurar a barriga do paciente quando faz a cirurgia. Aí vamos lá, você vê um médico que já sai da faculdade formado para médico. O que é que esse médico, quando sai, vai aprender? Ele vai aprender a fazer marketing, se posicionar. Todas as outras profissões, eles têm isso. O médico vai abrir um consultório. O decorador quer passar o resto da vida dentro da casa dele. Está errado? Não, não está. Não tem nada de errado passar o resto da vida dentro da sua casa. Tá? Não tem. Cada um vai fazer esse alinhamento de acordo com as suas necessidades. Não tem certo nem errado. Mas estou só exemplificando aqui. Tá? Estou só exemplificando para você ter uma clareza sobre isso. Então, o médico, ele sai da faculdade, vai abrir um consultório para ter onde atender o cliente. Ele sai, vai fazer um curso de marketing. Ele sai, vai fazer uma pós-graduação. Ele sai, ele vai... Enfim, ele vai. O médico, mesmo formado, faz um plantão e no final de semana está no workshop, num outro estado para poder aprender. O decorador não. O decorador não. Ele monta a festa e já acha que fez demais, porque montar festa é muito cansativo. E não estou invalidando isso não. Eu monto festas. E festas grandes, é muito exaustivo, muito cansativo. Mas é montando a festa e gravando conteúdo. É montando a festa e aí para um tempinho eu vou escrever um post para quando eu tiver tempo eu já ter o conteúdo pronto. Quando a ideia aparece, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, onde eu vou colocando todas as ideias de conteúdo que eu posso trazer na festa. Porque precisa ser feito. Eu querendo ou não, eu cansado ou não, gostando ou não, precisa ser feito. O meu resultado está justamente em fazer o que eu preciso fazer. O teu fracasso está justamente em não fazer o que precisa ser feito. O fracasso está justamente aí. E aí quando você olha, às vezes vê o coleguinha ali do lado que tem uma decoração pior que a tua, vendendo mais que você. Por que será? Por que será tudo isso? É justamente por esses pontos que eu estou trazendo para você. O nosso mercado, ele precisa entender de fato, de uma vez por todas, que o conhecimento é o único caminho que vai fazer ele alcançar. E outra coisa, é conhecimento aplicado, tá? Curso só para você dizer que estudou com um mentor tal. Curso só para pegar um certificado no final. Você pega, você não precisa nem estudar. Eu vejo tantos decoradores, tem decoradores que eu vejo que a parede é estampada de certificado. Quando eu vou ver os resultados, eu digo, para que isso aqui não estudou, isso aqui não aplicou. Se tu quer pegar o certificado, tu compra o curso, vai na plataforma, vai ali na bolinha de concluído, tu vai e em um dia tu já pega tudo. É só apertar concluído. Aí tu vai mostrar para os outros que tu tem um certificado, que tu estudou com o mentor fulano e tal. Para quê? Para que isso é ego? E o teu resultado ficou onde? Ficou onde os resultados? Além do dinheiro jogado no lixo. É assim, vai descer que estudou com o mentor fulano e tal. É assim, vai descer de que eu tenho certificado, de que adianta o certificado, o que importa é o dinheiro no teu bolso, o resultado no teu bolso. Resultado no teu bolso. Teu cliente satisfeito. Teu nome na boca do cliente positivamente. Isso é resultado. Um pedaço de papel estampado na parede não vai mudar a tua vida. Não vai. Se tu não está disposto a aplicar. Eu até conversei com a Débora hoje de manhã. E a gente falando justamente sobre isso, de como o nosso mercado ele é assim. E que eu sempre, todos os cursos que eu entrei, todos os mentores que eu tive, e boa parte dos meus mentores é fora do mercado de festas, eu nunca entrei querendo saber o que eles fazem. Eu sempre entrei querendo saber o que eles pensam. A partir do momento que o decorador ele tiver essa noção, querendo saber como que funciona a mente de um mentor, a agilidade que ele tem de pensar em executar uma estratégia, aí sim, ele começa a se transformar de fato no empresário. Eu não estou dizendo para você que você saber decorar bem não é necessário, é tua obrigação. É tua obrigação. Só que isso não vai não vai trazer o resultado que você quer. Não vai trazer o resultado que você quer. Tu melhorar a tua festa pode até visualmente te trazer novas vendas. Mas a questão é o que garante que o teu concorrente também não vai melhorar a decoração dele. O que é que garante? Porque tu faz uma festa hoje, tu postou hoje,
Amanhã ele pode ver e quer comprar as coisas iguais que você fez. É onde você chega no ponto de por que o nosso mercado está nessa compra excessiva, porque o único ponto de diferenciação que ele tem é o acervo. O que vai mudar, o que vai fazer a tua diferenciação ela ser atemporal e que ela não seja replicada é o posicionamento de uma marca de alto valor. Porque o que é que uma marca de alto valor ela tem? Ela é, ela é ancorada na marca pessoal do decorador. Ela é ancorada. E o que é a marca pessoal? Marca pessoal é diferente de imagem pessoal, tá? Tem muito decorador, mentor, que falam que marca pessoal é a forma que você se veste. Não é. Não é. Imagem pessoal é a forma que você se veste. Marca pessoal é quem é você. Qual é o seu propósito? De fato. Quais as suas histórias? Quais as suas vivências? Qual o teu repertório? O decorador, ele está tão preocupado em acervo que se ele soubesse, ele se preocuparia em aumentar o repertório dele. E estudar referências fora do mercado, na moda, na cenografia, nos palcos, na Disney, na Broadway, em clipes, em filmes, em revistas. Aí sim, ele vai ter um repertório de conhecimento que quando o cliente chegar, ele vai criar um projeto que ele não sabe nem de onde veio aquela ideia. Eu duvido o teu concorrente pegar o que tem aqui, ó. Eu duvido o teu concorrente pegar as chaves que tu está pegando aqui nessa live. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar. E é isso que vai te diferenciar de fato. O teu conhecimento, o teu repertório, as suas histórias, o teu jeito de quebrar a objeção. Quando o cliente chega para falar com você. Tudo que é palpável é superável. Se eu compro esse aqui, esse mouse, e só eu tenho esse mouse, o meu concorrente pode ir lá e comprar um melhor que o meu. Ou um igual ao meu. Porque tudo que é físico é superável. Mas o que eu sei, o meu jeito, a minha essência, só eu tenho, eu sou único. E quando eu falo para vocês construir uma marca única, não é ter um acervo que só você tem, não. Não é. Não é. É você construir algo baseado em quem você é de verdade, o que é que você acredita, o que é que você defende. Quem você era quando era criança, o que você gostava de fazer, quais eram suas brincadeiras favoritas. Quando eu vejo, por exemplo, tem uma decoradora que eu admiro muito, que é a Iven, que eu vejo a festa dela com a junção de cenografia, com tendência ao mesmo tempo minimalista, pensado para criança, eu olho e eu enxergo quem ela é na vida de verdade, de onde ela veio, as suas raízes, a sua infância, a sua história dela ter começado com o artesanato, por isso tanta coisa manual dentro da marca dela, mesmo sendo uma grife de eventos. Tudo isso ali está englobado na marca pessoal dela, concorrente nenhum vai conseguir tirar. Porque na essência, qualquer pessoa que tente replicar aquilo ali é um fingimento. E o nosso mercado hoje, pela falta dessa visão e desse discernimento, sabe o que é que está acontecendo? Ele paga caríssimo em cursos para se tornar a réplica dos mentores. Ele paga caríssimo em curso para ser uma cópia barata dos mentores. Aí ele compra os mesmos móveis do mentor, o mesmo estilo de jardinagem do mentor, as mesmas artes de painel do mentor, o mesmo tudo. E a autenticidade fica onde? A autenticidade fica onde? A marca pessoal fica onde? Entende que somos nós mesmos quem anulamos quem somos, não é o nosso cliente. Não é. Somos nós, por falta de visão, por só enxergar festa. Só enxergar festa. Anula quem somos. A gente acaba sendo uma réplica. A gente se condiciona a ser réplica. Réplica. Nós, decoradores. E eu vejo muito
muito gente que está conduzindo multidões dentro do mercado de festas, dizendo que sim, é para copiar mesmo. Que pega a foto da internet mesmo porque faz do jeitinho dela. E ainda se coloca quem faz isso como uma guerreira, porque vender festa no mercado de eventos é vencer uma guerra. É vencer uma guerra quando você é mais um. Quando você não entende quem você é e você não externaliza isso. Não é uma guerra. Está sendo uma guerra porque todo mundo está se condicionando a ser mais um. É uma guerra porque todo mundo está se condicionando a ser igual ao próprio inimigo. Você não fala que o inimigo é o seu concorrente? Que o problema é o teu concorrente? Tu está igual a ele. Pensando como ele, comprando onde ele compra, estudando onde ele estuda, pegando referência onde ele pega. Está igual. Você já se viu ganhar uma guerra onde você é aliado do vilão? Não ganha. Não vai ganhar. Não vai ganhar. O mercado de festas, indo da forma que está indo, não existirá vencedores. Não existirá vencedores. E eu vou dizer para você, os vencedores serão os mentores que vendem essa mentira para o mercado de festas e para os decoradores. Todos eles ostentando bolsas de luxo, bolsas de grife. A feira parecia mais um desfile de moda, a feira desse ano. Por que que eles não usavam essas coisas quando só decoravam? Ou, se eles eram tão bons assim na decoração, por que não continuaram decorando? Pararam para vender cursos? Por quê? Não tem todas as ferramentas que vai fazer você vender muito mais festas? Eles não têm, eles não vendem isso para você? Então por que eles não tinham esses resultados antes? Porque eles não usavam essas coisas antes e porque não vendiam tantas festas como prometo para vocês. Vocês acham que o mercado está besta assim a esse ponto que não consegue enxergar isso? Nosso mercado está assim. Nosso mercado está assim. Cadê os alunos desses para andarem nos mesmos carros que eles andam, usarem as mesmas bolsas que eles usam, porque resultado é para ser replicável. Você consegue entender? Mas o nosso mercado está pouco ligando, ele busca isso. Ele busca isso. Ele está em busca, quando ele compra, ele está em busca do mesmo carro, do mesmo cinto, da mesma bolsa. Ele está em busca disso. Só que aquilo ali ele não conseguiu com festas. É isso que tu precisa entender. Não foi com festas. Foi com curso. E como é que conseguiu esse dinheiro com curso? Vendendo uma mentira para você. Vendendo uma mentira para você. Vendendo a facilidade de que você saber decorar vai ser o suficiente para você vender. E aí o decorador ele já não gosta disso. É tudo que ele quer ouvir. É tipo assim, o decorador ele gosta de acreditar nas próprias mentiras. Que ele mesmo se conta e que os outros contam para ele. Aí depois ele sai frustrado por não ter resultado e realmente não vai, porque a pessoa está ensinando não ter resultado nem para ele, vai ter para você. Não vai. O posicionamento é baseado em uma ostentação. E as pessoas comprando porque querem. Pessoas que só conseguiram fazer festas maiores por conta de cursos patrocinados. E aí? Porque quando decorava, fazia festas, não tinha aquelas decorações. Então que o nosso mercado ele possa, aos poucos, enxergar o que faz sentido para ele de fato. Você, pessoa. Você, deixar de ser um decorador, se transformar num empresário, na visão que vai te fazer prosperar, na visão que vai fazer você mudar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer prosperar dentro da tua cidade? Você esteja pronto. Você esteja pronto para mudar. Não é só o teu trabalho ou o pensamento do teu cliente, não. Tu vai precisar se levantar para mudar toda a base da tua cidade. O teu posicionamento vai ser para mudar todo mundo ao teu redor. Os teus resultados.
Só que isso não é para os fracos. Não é. Isso é para os fortes. Isso, por isso que eu falo, não é para decorador, é para empresário. É para empresário. Decoradorzinho, que só está preocupado em fazer balãozinho, dispor peça, paletinha de cores, não consegue. Não consegue mudar toda uma realidade de uma cidade. É para os fortes. Porque quem se levantar para construir um novo mercado de festas, ele vai precisar mudar toda a cidade dele, todo o bairro dele, toda a área de atuação dele. Porque tu vai precisar se posicionar até pelo teu concorrente, intensificar a tua comunicação para que o teu cliente entenda sobre isso. Tu vai precisar criar um movimento da nova realidade que tu quer viver. Aí tu vai levar pedradas, tu vai ser chamado de blogueirinho, vão rir de você. Quando você começar a colocar o teu estilo próprio para fora, vão dizer que a tua decoração não é tudo isso, que não tem coragem de pagar o teu trabalho, que você está se achando demais. Só que 1 ano e meio depois, 2 anos depois, tu vai estar vivendo o que eles sempre quiseram viver. E eles ainda continuarão no mesmo lugar ou regredirão ainda mais. Porque o sucesso vem para quem está em movimento. O resultado vem para quem está fazendo todos os dias. Todos os dias. O resultado não chega para a pessoa vitimista, para a pessoa que não estuda. Não chega. Não chega. O resultado chega para quem está disposto a passar pelas dores. É chorando e caminhando. É sangrando e caminhando. O resultado no mercado de festas só chega para quem está disposto. Disposto a passar pelo que precisa ser passado. Fazer o que precisa ser feito. Por isso que ser um profissional de alto valor não é para todo mundo. Quantas grifes existem no mundo? São poucas. São poucas. Mas quantas lojas populares existem? Porque é muito mais fácil continuar trabalhando pelo pouco. Trabalhar pelo pouco, muitas das vezes, pelo menos no primeiro momento, exige menos da gente. Até porque a gente está posicionado por um preço. E aí você romper toda uma crença da tua cidade, você romper todo um pensamento de quem está ao teu redor, dos teus amigos, do teu cliente, não é para todo mundo mesmo. Por isso que a jornada não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a passar pelo que precisa passar para viver o extraordinário. É somente para verdadeiros empresários. Não é para decoradores. É para quem tem cabeça de empresário. Para quem visa o lucro. Para quem quer ter dinheiro. Para quem quer se posicionar como uma marca que não se preocupa com concorrência. É para isso. É para quem está em busca disso. É para quem quer se posicionar. É para quem quer saber criar conteúdo. É para quem quer saber como definir a persona. É para isso. A jornada é para isso. Porque é só assim que você vai conseguir vender a sua decoração dos sonhos. É só assim que você vai alcançar aquele cliente que diz: faça o que você quiser na decoração. É só assim. Mas se tu não tiver um método de atendimento, se tu não tiver um portfólio, se tu não tiver uma apresentação, uma proposta comercial, se não tiver sequências narrativas para você ir trazendo todo esse teu novo posicionamento, se você não souber criar conteúdo, se não souber postar, se não souber precificar e, acima de tudo, transmitir o valor agregado da tua marca para que as pessoas paguem esse novo preço sem reclamar. Se não souber quebrar as objeções, que foi o assunto da aula de hoje, como é que vai? Não vai. Não vai. Não vai. Consegue entender? E digo para você, desconfie quem chega trazendo promessas falsas para vocês. E que é fácil. Compre meu curso que você vai ter esse resultado porque fulano faturou 30 mil, porque fulano faturou 50 mil.
Só que tu precisa, antes de tudo, saber quanto que aquele fulano ali ralou para esse resultado. O quanto aquele fulano ali que teve esse resultado, ele é bom em narrativa. Cleide, você está fazendo parte do grupo, Cleide, da jornada amanhã, tá? Vai abrir as vagas. Vai abrir as vagas por 497 no cartão, tá? 497, pode ser no cartão. Se não tiver limite no cartão, vai ter o parcelamento inteligente. Você pode escolher no momento da compra e só desconta do seu cartão todos os meses o valor da parcela. Então pronto, se você está lá, vai ter a aula secreta amanhã, onde eu já vou trazer o primeiro pilar do primeiro degrau da caminhada para se transformar num decorador de alto valor. É o primeiro degrau amanhã. É o primeiro degrau. Ao abrir as vagas, ao abrir as matrículas, perfeito, no Pix, perfeito. Eu vou abrir também no Pix, vai ser no mesmo valor, tá? Eu vou abrir. Amanhã é o nosso primeiro degrau. Ao término, cada um vai fazer a decisão. Se ele fica nesse primeiro degrau, porque o que eu entreguei essa semana e o que eu vou entregar amanhã, quem aplicar ele já vai ter um resultado absurdo. E eu não consigo reter. Eu não consigo reter. Eu não consigo entregar pouco. Não consigo. Tati precisa estar no grupo, tá? No grupo. Você me manda o eu quero no direct que eu mando para você o link. Porque eu não quis colocar todo mundo, não. Eu estou selecionando quem que vai entrar lá. Porque como eu falei, não é para todo mundo. É para quem está disposto a caminhar realmente. Tá? Você me manda eu quero que eu mando o link para você. Amanhã, às 19h30, eu abro a aula e vai ser como construir o posicionamento de uma marca de alto valor. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são pilares. Tá? Amanhã é o primeiro degrau da jornada. Pessoas vão decidir ficar no primeiro degrau e tá tudo bem, que não vai ser o momento deles. E pessoas vão decidir caminhar para chegar no final da jornada. Trazendo tudo isso, eu vou liberar o link no grupo, tá? Para quem é para quem está no grupo, quando acabar, eu vou deixar subir todas as aulas no YouTube para assistir, tá? Vou deixar por mais uma semana, viu, Cleide? Então, assim, ó, o nosso mercado, que bom, Melry, que bom, tá? Você está no grupo, Melry? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, o nosso mercado, ele é muito inconsequente com o resultado que ele quer ter. Tá? Perfeito, me mande no direct quem quer participar do grupo, viu? É da imersão, né? Pronto. Me mande um oi no WhatsApp ou no direct que eu mando o link para vocês, tá bom? Que eu não deixei esse link aberto, o link da bio, não deixei, porque só entra um monte de curioso. Eu optei por fazer diferente dessa vez. Fazer muito diferente, porque eu quero selecionar pessoas que estão comprometidas com o resultado. Eu tô cansado de pessoas que querem resultado sem pagar o preço. E quando eu falo pagar o preço, é aqui, ó, vocês estão comigo. Desde o início. O preço aqui é o tempo valioso. Um sábado vocês estão comigo. É o maior preço que vocês podem pagar. O maior preço. Dedicar tempo, compromisso com o resultado de vocês. Compromisso com o resultado de vocês. Primeiro caminho é o comprometimento. Eu comprometo que eu vou obter os meus resultados. É o primeiro ponto. Mas como eu estava falando para vocês, o decorador, o resultado que ele acha que é ter uma prateleira cheia de peças, um monte de móvel. E realmente, quantos decoradores tem tudo isso? Só que pergunta para eles as dores. Pergunta se ele sabe vender. Pergunta se ele sabe quebrar a objeção quando o cliente chega. Pergunta se ele sabe se posicionar. Pergunta se ele sabe usar a concorrência como aliada dele. Se ele sabe como construir um posicionamento alinhado com o resultado que ele quer ter. Se ele sabe comunicar de forma estratégica o novo posicionamento. Se ele sabe como fazer o rebranding da marca dele para as pessoas possam esquecer o antigo posicionamento que eles tinham. Como é que ele vai evidenciar a marca pessoal deles. Resultado está ligado a tudo isso, ó. Resultado não é mesa decorada bem feita, não. A mesa decorada bem feita, para que tu consiga aplicar isso, tu precisa de um cliente que investe em você.
Só que tu não sabe conduzir, encontrar, comunicar para o cliente que investe em você. Como é que vai ter a decoração perfeita? Não vai. Acima de tudo, lucro. Acima de tudo, lucro. Então, que a gente possa enxergar o nosso mercado, que é um mercado tão rico, que é um mercado tão lucrativo, um mercado tão abençoado. O mercado de festas é um mercado abençoado. É um mercado, para vocês terem noção, que sobreviveu à pandemia. Sobreviveu à pandemia. Que era o primeiro mercado a morrer. Nós somos criativos, nós somos inteligentes, nós somos artistas. Só que o ponto mais importante que falta no decorador, ele ativar a versão empresário. Precisamos ativar a versão empresários. Precisamos saber o que precisa ser feito, mesmo sem gostar. Precisamos entender sobre custos, precificação, posicionamento, marketing. Quem aqui sabe fazer marketing? Marketing não é posta festa. Marketing é colocar a tua marca em movimento. Quem aqui está colocando a marca em movimento? Poucos. Poucos. Tem decorador na cidade que ele até vende uma quantidade legal de festas. Mas ele só vende porque os concorrentes é pior do que ele. Porque se aparecer um concorrente do nível dele superior, ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. Até que surja um concorrente melhor. E aí? Como é que vai ser? Tem um mundo te esperando dentro da tua cidade. Dentro da tua cidade existem clientes que tu nunca imaginou que poderia comprar de você um projeto grandioso. As tuas cidades vizinhas te esperam com projetos grandiosos. Porque o teu nome pode ecoar até lá. Para que se conformar com um cliente de R$300, R$200, R$500? Tem quem pague mais. Toda cidade tem quem pague mais. Toda cidade. Toda cidade. Todo lugar. Existem pessoas que irão investir. E como eu falo em todas as aulas, analise se não tem um decorador vendendo festas mais caras. Se não sempre vê um decorador de outra cidade fazer festão na tua cidade. Sempre tem. Sempre tem. A questão é que talvez você não esteja pronto para acessar esse tipo de cliente. E para acessar esse tipo de cliente, o que é que precisa acontecer? Você está pronto, se preparar. Você se preparar. Uma analogia muito legal é que para você receber uma herança, o que precisa acontecer? Você está pronto. Para você receber uma herança, você precisa ter 18 anos, ter a sua maioridade ali. Enquanto que você é uma criança, você só recebe aquilo que é de uma criança. E Deus tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em te ver prosperar. Deus é Deus de abundância, Ele quer isso para a sua vida. Só que você precisa fazer a sua parte. É bíblico, cresça na graça e no conhecimento. Aí tu quer prosperar, tu quer a bênção de Deus na tua vida, para que Ele te mande o cliente perfeito. Ele vai mandar um cliente bom para você ali, e você não sabe nem como conduzir esse cliente. E aí? E a tua parte? De levantar e abrir a tua loja virtual, as portas da loja virtual. E a tua parte de comunicar. E a tua parte de se posicionar para que o cliente perfeito chegue, para que a bênção chegue na tua vida. Você entende? Que é muito acima do que fecha. Crescer dentro do mercado de eventos. Crescer dentro do mercado de eventos não é sobre decoração de festas. É sobre ser empresário. Ponto. Depois que tu pega essa visão, aí sim as festas acontecem. Enquanto você enxergar só festas, quando você só enxergar festa, o teu resultado vai ser sempre o mesmo. Enquanto tu só enxerga painel, o teu dinheiro fica no painel. Enquanto tu enxerga só móveis, o teu dinheiro fica no móvel.
Enquanto tu enxerga só coisa técnica, o teu dinheiro não chega. Porque você fica apegado às técnicas, mas não tem cliente para vender as técnicas que você aprendeu. Vai sim, vai ter toda a parte de atendimento, tá? Toda a parte de atendimento. E outra, a entrega da jornada, ela é toda ao vivo. Não é curso gravado, não. Vocês podem, inclusive, ali tirar dúvidas cara a cara. Todo mundo pode levantar a mão, falar no microfone, tá? É bem legal. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês. Precisa entender que precisa ir além. Precisa ir muito, 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 muito além. Tá? Você chegar e perguntar para boa parte dos mentores de festas, onde foi que vocês estudaram? Vai ser contado os que chegaram e disseram bem assim, eu estudei com alguém aqui do mercado de festas. Todos eles foram buscar coisas fora. Sabe por quê? Porque a maioria dos mentores do mercado de festas não tem competência para trazer o assunto que eu estou trazendo aqui para vocês. E pode até ter competência, só que não vende. Não atrai pessoas. E eles não estão preocupados. Sabe por quê? Porque é conveniente para a grande indústria que você continue sem saber o que precisa aprender. É muito conveniente. Afinal, você vai comprar tudo o que eles disseram que é para você comprar. Por que ele quer que você mude? Por que será? Por que será que os eventos gratuitos de palestra no mercado de festas é dentro de uma feira? Você acha que é pelo conteúdo? Não é. É para atrair pessoas que buscam os seus ídolos para que depois passe e compre peças. Esse é o resultado que tem por trás. É tudo patrocinado por uma grande indústria e não tem erro nenhum nisso. O erro é você não entender o que faz sentido para você. O erro é você não entender até onde você pode ir. O que está sendo lançado que faz sentido para a sua marca. Se aquele é o momento ideal de compra de um acervo novo para você. Se faz sentido com a sua assinatura, com o seu público, para o tamanho de festa que você quer atingir. É sobre isso. Quando você entender essa clareza, aí sim você alcança o próximo nível. Tá bom? Forte abraço, beijão. Para quem não está dentro do grupo, tá? Manda eu quero para mim, que eu vou mandar o link para participar. Para quem já está lá, amanhã a gente se encontra no nosso primeiro degrau da caminhada. Tá bom? Beijão para vocês. Forte abraço. Apliquem tudo que vocês aprenderam aqui. Amplie a visão de vocês. E entendam de uma vez por todas que o resultado que você não está tendo está nas coisas que você está deixando de fazer. Já comprou tanto acervo e não deu certo. Já comprou tanto curso de montagem e não deu certo. Você sabe que o que eu estou falando faz sentido. Você sabe disso. Você olha para o outro lado e você vê tantas pessoas vivendo a mesma situação que você, comprando curso, comprando acervo, não sei o que, e não sai do canto. Você tem se condicionado a viver como eles. Só que eu estou te chamando para a gente construir um novo mercado de festas. Um mercado de festas que não é feito de decoradores, e sim feito de empresários. Bom, forte abraço, beijão e até o nosso próximo encontro.